Em Daniel capítulo 6, versículo 4, nos diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Com essa leitura bíblica, eu me dirijo a todos vocês para falar: Eleições 2022, integridade moral e espiritual, o legado de Daniel para a igreja de hoje. Meus queridos, o capítulo 6 do livro de Daniel, objeto desta mensagem, destaca o valor da integridade moral e espiritual de Daniel e seus amigos durante o reinado de Dario. Daniel agora era um homem idoso, todavia sua fé em Deus e sua fidelidade permaneceram inabaláveis, mesmo diante das falsas acusações e da condenação que fizeram com que ele enfrentasse a cova dos leões. Daniel, um homem íntegro em meio a políticos corruptos. Você pode conferir na sua Bíblia, em Daniel 6, do versículo 1 ao versículo 6. Mais de 60 anos já haviam se passado desde que Daniel e seus companheiros foram levados para o palácio babilônio. Apesar disso, eles permaneceram íntegros e mantiveram a fé inabalável no Deus vivo, mesmo vivendo em meio à idolatria e à corrupção. Eles não se corromperam com as ofertas palacianas. Em primeiro lugar, Dario reorganiza o governo e delega autoridade administrativa. Versículo 1 ao versículo 3. Pareceu bem ao rei nomear 120 príncipes para presidirem sobre todo o reinado. Dentre estes, 3 seriam os principais. Os outros teriam que prestar contas a esses. Daniel estava entre os 3, e dentre eles logo se destacou e chamou a atenção do rei Dario, pois tinha um espírito excelente, conforme o versículo 3. Assim não demorou muito para que o rei, devido à aptidão de Daniel, o constituísse sobre todo o reino, conforme o versículo 3. Tal decisão despertou ciúmes e invejas nos outros líderes, os quais logo se tornaram inimigos de Daniel. Versículo 4 e o versículo 5 destaca esse episódio. Mas em segundo lugar, Daniel se torna alvo de uma conspiração. Leia na sua Bíblia, Daniel 6, versículo 4 e o versículo 5. A inveja e o ciúme fizeram com que homens malignos, sedentos de poder, tentassem derrubar Daniel. O problema era que, por mais que os inimigos de Daniel procurassem um motivo político ou moral para acusá-lo, nada encontravam que pudesse manchar a sua reputação. A integridade e a lealdade de Daniel eram tão imbatíveis que seus inimigos resolveram armar uma situação ardilosa contra ele, utilizando a própria fidelidade de Daniel a Deus. Versículo 5. Mas em terceiro lugar, o perigo das confabulações políticas. A intenção do rei de promover Daniel ao posto de maior destaque no governo suscitou raiva nos outros príncipes, pois um estrangeiro teria poder sobre eles. Os príncipes se utilizaram da vaidade e do ego do próprio monarca para estabelecer uma trama que prejudicasse Daniel.
invejosos se uniram e foram até o rei e propuseram que fosse feito um edito real, determinando que durante o período de 30 dias ninguém fizesse oração a outro Deus ou homem que não fosse ao rei Dario. Tal edito agradou o vaidoso monarca que desejava ser adorado como um deus. E o versículo 6 e o versículo 9 destacam este fato. Daniel não fora consultado sobre tal decreto, mas certamente sabia que o objetivo era atingir a sua vida devocional e prejudicar a sua comunhão com Deus. Depois que o rei aprovou o edito, os inimigos de Daniel ficaram na espreita, esperando o momento em que ele estaria orando ao Senhor. Daniel seria apanhado em flagrante. Entretanto, Daniel não ficou abalado ou preocupado com tal edito. O versículo 10 destaca: ele não permitiria que nada viesse atrapalhar sua comunhão com Deus e suas orações. Mesmo vivendo em uma sociedade pagã, corrompida pelo pecado, Daniel se manteve íntegro. Eu quero concluir essa mensagem esclarecendo a você que está com dúvida quanto às eleições do dia 30 de outubro. Eu quero que você pense nessa mensagem, pois Daniel foi bem sucedido e abençoado durante o reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Você pode conferir na sua Bíblia no versículo 28. Deus honrou a fé do seu servo. E eu quero dizer a você, ele também vai honrar a sua fé e o livrará de todo o mal. Confie somente no Senhor. Atualmente, os inimigos dos servos de Deus também procuram, mediante articulações ardilosas, caluniar e mentir contra aqueles que servem ao Senhor fielmente e se destacam no cenário político e eclesiástico. Estes lançam calúnias a fim de denegrir a integridade daqueles que realizam seu trabalho com excelência. Muitas vezes, os íntegros também padecem diante de leis injustas. A fé do profeta fez com que ele mantivesse sua comunhão com Deus, mesmo em tempo de crise. A fé em Deus nos dá paz e convicção interior para enfrentarmos as situações adversas da vida. Como cristãos, estaremos dispostos a sacrificar nossa vida e até morrer pelo nome de Jesus? O Mestre declarou que, no final dos tempos, os verdadeiros discípulos seriam odiados, atormentados e levados à morte. Temos pessoas como Daniel ouvindo esse vídeo, ouvindo o Paripense? Oremos a Deus para que sejamos como esse profeta. Oremos a Deus para que sejamos fiéis como Daniel diante da crise política que abala o Brasil. Oremos a Deus para que sejamos como este servo de Deus. Oremos a Deus para que sejamos fiéis, como Daniel, que enfrentou situações difíceis no seu tempo e que a Igreja do Senhor está enfrentando nessa política que nós estamos vivendo nesses últimos meses. Dia 30 é um dia para você pensar, para que você não seja contra o profeta Daniel, mas que você seja fiel a Deus, em nome de Jesus. Amém. Aqui é o pastor Fernando Costa. Um grande abraço para você e um grande abraço para toda a sua família.